E aí, galerinha, beleza? Então a gente vai continuar aqui a nossa série. Bom, para a gente continuar aqui nossa série, galerinha, a gente vai fazer agora o seguinte, né? A gente vai validar aqui o nosso out, né? Repare que a gente tem que validar aqui o e-mail e a senha, né? Tem muitos modos de se fazer isso, né? Inclusive, a gente pode criar aqui, por exemplo, uma classe, né? Underline, pode ser void validation. E dentro desse validation, eu poderia fazer o seguinte, né? Se email.isEmpty, e aqui eu poderia dar um return true e aqui eu colocar um exception, tá, em um ponto e vírgula, ou simplesmente dar um true aqui, né? Beleza, aqui não pegou o return, mas não tem problema. Então aqui eu posso dar um true e aqui eu posso dizer que o e-mail não é válido. Mas repare que só isso, né, não valida o e-mail. Então, o que a gente poderia ter além disso, né? A gente poderia ter um regex. Eu tenho um código aqui, eu vou copiar e jogar aqui pra gente. Não foi eu que fiz, tá? Eu peguei esse código no Overflow, tá? E ele valida aqui pra gente o nosso e-mail. Então, ao invés de eu colocar isso aqui, ó, poderia colocar se. Aí eu venho aqui e chamo isValidation e-mail, passando o e-mail. Então, se for válido, ele vai passar, né? Então, se ele não for válido, aqui eu poderia ter a mesma coisa, né? Aqui ele não está funcionando, né? Não está funcionando, mas seria um true aqui, exception, né? Tem que tirar aquele return ali. Beleza, aqui eu colocaria e-mail inválido. Então, independente se o e-mail ali fosse vazio, ele iria validar esse e-mail, né? Porém, eu tenho outros tipos de validações também, né? Então, o que eu fiz aqui? A gente tem uma biblioteca chamada allValidation, né? Vou pegar aqui essa aqui, ó. Ela foi feita por mim, tá? Ela está toda em Dart, ela não tem dependência aqui a não ser o Flutter, tá? E a gente tem dois modos de trabalhar com ela, né? A gente pode trabalhar através de notificações, né? Ou através de exceções, que vai ser o nosso caso aqui. Então, eu vou instalar aqui ela, né? Então, vou bem aqui, ó, instalar aqui, ó, Flutter, pegar esse comandinho. Deixa eu simplesmente jogar isso aqui para cá. Vem aqui no nosso terminal, copio e colo. Ele vai instalar. E isso vai ajudar a gente a validar os nossos e-mails e nossos campos aqui. Então, vamos lá. Então agora eu posso apagar isso aqui, ó, essa parte aqui, e que eu posso colocar, ó, se allValidation.isEmail, né, que eu tenho muita coisa, CNPJ, CNH, CPF, data, então isEmail, aqui eu coloco e-mail, tá? Então, se não for e-mail, vou botar aqui um ponto de interrogação, ele vai trazer aqui para mim um true, né? E eu vou dar aqui, ó, um exception, dizendo que esse cara aqui não é um e-mail válido, beleza? Então, com isso aqui a gente fez a validação aqui do e-mail. Eu poderia também ter aqui, ó, um se, né, allValidation, e aqui eu também tenho o password, olha só, is medium password ou is strong password, né? Se eu quisesse validar aqui o meu e-mail para um password médio ou um password forte, eu poderia. Mas aqui para fim didático, né? O que eu vou fazer? Isso eu vou colocar aqui, ó, que ele não pode ser empty, tá? Então, se né, is not empty, né? Se ela não for, na verdade, se ela for nula, né? Então, is empty, aí sim eu vou dar aqui um true except sem inválida, tá? A senha não pode ser vazia, a senha não pode ser nula. O ideal, né? Vou botar aqui vazia. O ideal é que a gente personalize esses erros aqui, tá? Criando uma classe de erro. A gente já vai fazer isso também, não se preocupa, tá? A ideia aqui é que a gente só entenda que eu estou validando aqui o meu e-mail, tá? E estou validando aqui a minha senha. E como é que a gente vai testar isso, né? Agora sim a gente vai aprender como é que a gente vai utilizar aqui nossa captura de erro, claro, né? E como é que a gente validaria esse e-mail, tá? Então vamos lá. Eu vou vir bem aqui no nosso domain, né?
na entidades, e aqui eu vou criar mais um arquivo chamado out_test.dart, tá? O main aqui bonzinho, belezinha. E aqui a gente já vai ter a mesma coisa, né? A gente vai ter aqui um setup. A gente já sabe que esse setup aqui é como se fosse o nosso main ali, né? Nossa entrada. Então tudo que eu colocar aqui dentro vai ser executado, independente do teste. E aqui dentro a gente pode ter um out. Então, later out, que é a nossa classe de teste lá. E aqui eu vou dizer que ele vai receber o underline, out, ponto e vírgula. E aqui dentro a gente vai ter o nosso primeiro teste, que vai ser underline, out, que vai receber um out, né? E ele vai pedir aqui o e-mail e uma senha. Então, eu vou primeiro colocar um e-mail e uma senha correta, tá? Então, vamos lá. Carlos, underline, cdm, @live.com. Tá, e aqui a gente vai criar a nossa senha, tá? Então, vou botar aqui 1, 2, 3 e beleza. Então, aqui a gente vai criar nosso teste, né? Teste. E aqui a gente vai fazer o seguinte, né? Deve retornar o out, tá? Para a gente saber se está validada ali a entidade certinha. Então, o que a gente vai fazer aqui? A primeira coisa, né? Eu vou dizer aqui que é esperado que o nosso out, ponto e-mail, seja aqui o nosso e-mail. E qual é o nosso e-mail? Esse rapazinho aqui. E também aqui é esperado que o nosso out, ponto senha, né, seja essa senha aqui, ponto e vírgula. Vamos rodar e vamos ver se vai funcionar. Beleza, passou certinho, sem nenhum problema. E agora a gente vai fazer o seguinte, ó. A gente vai duplicar aqui, ó, out 2, né? Vou copiar esse carinha, vou colocar aqui embaixo. E aqui, ó, vou copiar esse carinha aqui todo, vou colocar aqui. E a primeira coisa que eu vou fazer, ó, é apagar aqui, ó. Tá? Vou copiar esse texto, copiar aqui embaixo. E aqui eu vou fazer o seguinte, ó, deve retornar um erro quando o e-mail for inválido. Tá? Vou duplicar. Não vou duplicar agora não. Tá, e vamos lá. Então não quero mais isso aqui. Né? E aqui vai ser o out 2, correto? E eu vou dar aqui um play. Vamos ver o que vai acontecer agora. Beleza, olha só. Agora ele disparou aqui pra gente que, olha, o meu e-mail, né? Ele estava esperando carlos.live, mas na verdade retornou aqui um live, tá? Foi diferente, tá? O porquê que ele não estourou o nosso exception. E a gente fez aquela funçãozinha lá e tudo. Vamos voltar no nosso out, né? E em nenhum momento eu estou chamando aqui o nosso validation, né? Então, aqui no nosso construtor, tá? A gente vai fazer isso, ó. Ponto e vírgula, e aqui a gente tira isso aqui. E agora sim, após ele adquirir aqui os valores, ele vai rodar aqui o nosso exception. Só que aí vai ter mais um problema. Vamos lá. Vou dar aqui um run e olha só o que vai acontecer. Agora ele fez o seguinte, olha, isso gerou aqui um exception, né? Ó, o e-mail não é nulo, né? Então, beleza. Como é que será que eu capturaria esse valor aqui no nosso exception? Será que eu conseguiria capturar aqui direto, né? Porque aqui, né, nosso construtor já foi executado, né? E aqui que seria, aqui de fato é onde eu estaria atribuindo. Então vamos testar, né? Então, o meu e-mail aqui, ó, aqui eu não estaria esperando mais o Carlos, né? Eu estaria esperando um true, né? Aqui ele deu erro, né? Falou que foi substituído. Vamos ver se está depreciado, tá? Remova, replace, depreciado, preferência. Então aqui eu achei, tá, pessoal? Não é mais throws, tá? É um throws, aqui tem a letra A. Opa, errei. Tá aqui a throws A, beleza? E aqui ele vai pedir o nosso exception. No caso, o nosso exception é isso aqui, ó. Opa, eita. Vamos copiar aqui de novo. E aqui a gente cola. Belezinha, vamos rodar agora. Vamos ver se vai funcionar. Tá, ele deu erro de novo, ó. E agora ele falou o seguinte, cara, eu não estou conseguindo, né, capturar esse erro aqui,
Mas por que ele não está conseguindo capturar esse erro? Porque o nosso exception ele está dando aqui, ó, no nosso construtor. Então, o que eu devo fazer para isso aqui funcionar? Eu vou pegar esse out aqui, ó, vou copiar isso aqui tudo, tá? E eu vou colar aqui dentro, ó. Além, né, de eu estar executando o erro aqui para poder pegar, eu tenho que envolver isso aqui em uma função anônima, tá? E além disso, né, eu tenho que dizer o seguinte, olha, eu acho que só isso aqui funciona, mas se não funcionar, a gente ainda vai tacar mais um IES ali para tipar o tipo do nosso erro, tá? Vamos lá, vou dar aqui só um run, vamos ver se vai funcionar. Não funcionou, mas reparem que o nosso erro aqui já mudou, olha só. Ele estava dizendo que ele estava esperando um throws, né? E e-mail não é válido, mas atualmente ele recebeu um exception aqui, tá? Então o que acontece? Aqui dentro, né? A gente vai ter que dizer o seguinte, ó. Is, opa. É um is a, tá? E a gente vai tipar isso aqui com exception. Beleza? E agora a gente pode pegar isso aqui. Posso copiar. Acho que eu posso... acho que isso aqui já é o suficiente. Acho que isso aqui já é o suficiente. Eu posso agora simplesmente dar um run aqui. E ele já vai meio que generalizar ali o nosso erro, tá? Agora a gente vai fazer o seguinte, olha. A gente vai pegar a mesma coisa aqui, ó. Ctrl C, Ctrl V. E aqui, ó, deve retornar um erro quando a senha, né, for inválida, né? Como é que a gente vai pegar isso, né? Aí eu teria que criar aqui mais um out, né? Ou simplesmente eu posso alterar aqui, mas vamos fazer. Ctrl D. E aqui a gente faria a mesma coisa. Ó. Posso copiar. Aqui é só trocar para Alt 3. Aqui a gente coloca o e-mail corretinho, né? live.com. E a senha aqui, ó, a gente coloca vazia, tá? Vou dar aqui um play e vamos ver se vai funcionar lá o nosso exception. Então tá aqui, ó. Passou. Só que isso aqui, ó, fica muito genérico, né? A gente não tá sabendo qual o tipo de erro de fato que deu. Então, geralmente, o que eu gosto de fazer? Eu venho bem aqui no meu domínio, crio uma pastinha chamada erro, tá? Dentro desse erro aqui, ó, eu vou criar um arquivo chamado domain erro, tá? .dart. Desculpa, é domain underline erro ponto dart, tá? Dou um fu.class, class aqui, ó. E aqui eu vou estender, né, do nosso exception. Desculpa, não é extensão, é implementação. Então, beleza. E aqui dentro eu vou fazer o seguinte, olha, eu vou ter e aqui eu vou ter um arquivo, né? Vou botar aqui erro, né, underline e-mail, tá? .dart. Vou ter um fu.class, né? Ele vai implementar aqui do nosso domain erro, tá? E aqui dentro, ó, eu poderia ter uma mensagem, poderia ter qualquer coisa aqui, por exemplo, underline. Não precisa, né? Pode ser assim mesmo, tá? E agora, pessoal, aqui, ó, no meu e-mail erro, eu venho aqui lá no nosso, na nossa pessoa, né? Nosso out, na verdade, em vez de eu ter uma exception, né? Eu vou ter agora um e-mail inválido, né? Então, vem aqui, ó. Beleza. E aqui, ó, eu poderia ter um para senha também, né? Então, vou vir aqui, ó, Ctrl D, Ctrl C, na verdade, Ctrl V. Na verdade, ó, para ficar melhor, eu poderia até, em vez de ter aqui, ó, erro e-mail, né? Eu colocar erros assim, né? E aqui eu tenho mais uma classe, né? Chamada aqui erro senha, por exemplo, tá? Ctrl C, vou lá no nosso out e coloco aqui, ó. Beleza? E aqui eu posso apagar. E aí, tu vai me perguntar assim, Carlos, mas e as mensagens, tá? Eu posso ter as mensagens aqui dentro, né? Eu posso ter tanto aqui do domain erro, né? Dizer que aqui eu vou ter uma string chamado value, né? E por padrão, uma string value, né? E por padrão aqui ele vem escrito erro. Então, se eu não passar nada, não modificar, vem escrito erro só. Erro genérico. Tá? Mas se eu passar alguma coisa, como por exemplo,
Ó, dentro do nosso construtor aqui, ó, a gente vai vir bem aqui, nossos erros, né? E aqui dentro eu posso implementar, tá aqui, implementei a primeira, implementei aqui a segunda, e aqui eu posso ter, por exemplo, nosso construtor. Nosso construtor aqui, ó, vai ser um erro senha, né? E vai ter aqui o nosso value, né? Aqui ele deu que não pode ser no label, então aqui é só botar um required e aqui um value, beleza? Tá. O que acontece? Lá no nosso senha, né? Domain erro, né? O certo, posso até tirar isso aqui daqui, deixa isso aqui cru, volto para cá. Aqui tá certo. Posso arrancar isso aqui daqui. Isso aqui vem, bota um file aqui. Beleza, aqui vai ser um this.value, beleza. E aqui eu vou só copiar. Tá? Aqui é a mesma coisa, né? E aqui eu posso fazer o seguinte, eu posso tirar esse required aqui, ó. E aqui eu coloco o seguinte, ó, se eu não escrever nada, né? Aqui vai ser erro de e-mail, tá? Pode ser e-mail inválido, por exemplo. Inválido. E aqui embaixo a mesma coisa, né? Se eu não escrever nada, né? Aqui vai ser senha incorreta. Inválida também, inválida, pronto. Então, se eu passar cru, né? Beleza, por padrão ele vai pegar isso aqui. E se eu passar, ele vai pegar isso aqui. Então, beleza. E agora o que acontece? Lá no nosso erro, vamos lá, lá no nosso teste, né? Se eu rodar aqui, ele ainda vai estar passando, olha. Porque ainda é uma exception, correto? Então ele está passando ainda. Só que a diferença é que eu não quero mais que seja só uma exception crua. Aqui eu quero que seja nosso erro de senha, tá? E se eu rodar, olha, ele vai estar passando de boa ainda. Olha só que legal. Beleza. Eu acho que essa aula está ficando extensa já. Então na próxima aula a gente vai pegar também a mensagem desse erro, né? Aqui não seria mais exception, seria e-mail inválido, né? Então erro de e-mail, na verdade. Tá? Se eu rodar aqui agora está funcionando também. Então na próxima aula o que a gente vai fazer? A gente não vai mais ter vários outs aqui, tá? A gente vai usar a biblioteca chamada fake para poder tá gerando esses e-mails aqui para a gente, tá? Vai facilitar a nossa vida. E na próxima aula também a gente vai começar a capturar as mensagens de erro, tá? Que nossas exceções aqui dão. Fechado? Então, espero que vocês tenham gostado dessa aula, tá? Fique com Deus e até a próxima. Fui!